O Entender o Direito de hoje vai falar sobre o seguro-desemprego. Está gerando uma polêmica. Alguns consideram que é uma perda de um direito do trabalhador. Mais rigoroso, o seguro quer limitar as pessoas que têm acesso a ele, os direitos do seguro-desemprego. Envolve para isso tempo de serviço com carteira assinada. Mas quem tem direito ou não ao seguro-desemprego? Para falar sobre esse tema, estou aqui com a advogada Amanda Nani, que vai falar conosco sobre esse tema. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje nós vamos falar sobre seguro-desemprego, que é um tema polêmico. Muita gente vai procurar o seguro-desemprego e descobre que não tem esse direito. Os direitos estão mais restritos para os trabalhadores, é uma crítica que se faz ao governo federal. Quem vai esclarecer um pouco para nós esse tema é a Amanda Nani. Amanda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Gilson, pelo convite. É o seguinte, agora no ano de 2015, a presidenta Dilma entrou com uma medida provisória, propôs uma medida provisória que alterava as regras do seguro-desemprego. Então, anteriormente, quem era demitido sem justa causa, ou seja, aquele trabalhador que ele é demitido por justa causa, ele não tem direito a esse seguro-desemprego. Aquele trabalhador que era demitido sem justa causa, ele ia lá, comprovava o requisito de 6 meses de trabalho. Então, ele trabalhou 6 meses... Carteira de trabalho assinada. Carteira de trabalho assinada. E recebeu 6 meses de trabalho, de emprego, de salário. E recebia o seguro-desemprego. A alteração da medida provisória trouxe o quê? Agora, para pedir o seguro-desemprego, o trabalhador tinha que comprovar o requisito de 18 meses de trabalho. Então, quer dizer, ela ampliou muito. 1 ano e meio de trabalho. 1 ano e meio de trabalho. Ampliou muito e prejudicou muitos trabalhadores que estavam desempregados e necessitavam dessa ajuda do governo para poder sobreviver. E não tinha esse 1 ano e meio? Não tinha esse 1 ano e meio podia ser interrompido por estar trabalhando 6 meses numa empresa, 8 na outra? A nova lei que foi aprovada agora, que eu vou falar daqui a pouco, ela traz esse, por exemplo. Então, a pessoa agora, hoje, porque a lei foi aprovada em 17 de junho, a pessoa ela tem que comprovar o requisito de 12 meses de trabalho em 18 meses. Então, se ela trabalhou 12 meses dentro do período de 18 meses, ela tem direito. Isso na primeira solicitação do benefício. Ou seja, você trabalhou 6 meses numa empresa, ficou 4 meses parado, Isso, mais exatamente. 6 meses, tudo bem. Tudo bem. Aí ela tem o direito ao seguro-desemprego. Mas, no tempo que vigorou essa medida provisória, que a medida provisória, elas são propostas pelo presidente da República, somente pelo presidente da República, em casos de relevância e urgência. Como a Constituição não definiu o que é relevância e urgência, então os presidentes utilizam muito dessa medida para colocar leis assim em vigor. E o que aconteceu? Mas elas têm um prazo de validade. Tem um prazo de 60 dias de validade. Aí tem que ser votado pelo Congresso. Tem que ser votado pelo Congresso para ser convertida em lei, Mas, e foi convertida essa lei. E foi com essas alterações. Antes, a medida provisória propôs 18 meses, eles alteraram para 12 meses comprovados dentro do período de 18 meses para fazer a primeira solicitação do seguro-desemprego. Mas o que acontece? Quem atingiu o período aquisitivo, por exemplo, de 12 meses dentro da medida provisória, o Ministério do Trabalho e Emprego, em algumas agências, tem negado. Falar, não, como você estava trabalhando na vigência da medida provisória, então você tem que fazer 18 meses ao invés de 12. Aí a pessoa fala, poxa, mas a lei... Tem que trabalhar mais 6 meses para poder... Isso, mas a lei que está vigorando agora é de 12 meses. Eles falaram, não, mas como você estava na vigência da medida provisória, quando você foi demitido, então você tem que cumprir o requisito de 18 meses. A regra não vale para você, seria isso? A regra não vale para você. É uma discussão que vai ter que ser debatida bastante nos tribunais. Como advogada? A minha opinião é que isso se prejudica o trabalhador e se a lei que vigora agora, ela é beneficiária, então é ela que tem que valer, não a medida provisória. Porque a medida provisória é só nos casos de relevância e urgência, então é só naquele período pequeno. Então, se eu vou pedir agora, na vigência da lei, o meu seguro-desemprego, então não. Então tem que valer a lei e não a medida provisória. Muita gente cai nessa situação. Muita gente cai nessa situação. Qual o principal motivo de ter tanto trabalhador precisando? Porque tem algumas pessoas que falam assim, isso antes mesmo dessa medida da presidente, de que o seguro-desemprego era uma indústria de pessoas que ficavam pouco tempo empregadas e queriam viver de benefícios do Estado. Isso também. Mas é tudo muito relativo, porque tem pessoas que realmente precisam desse seguro-desemprego e tem pessoas que realmente vivem da indústria do seguro-desemprego, isso é verdade. Mas prejudica muito o trabalhador, porque nós sabemos, a crise está atingindo a todos, então está tendo muitas demissões. E como que essa pessoa que não tem condições de se sustentar vai fazer até arranjar um novo emprego? Entendeu? Então,
tirou muitos benefícios do trabalhador. Quanto tempo a pessoa tem de seguro-desemprego? Vamos supor que eu vou lá, me enquadro direitinho na lei e recebo. Quanto que eu recebo? Então, e quanto tempo? Se você trabalhou até 2 anos, então você tem direito a 5 prestações, né? Agora, se você trabalhou de 1 ano, 12 a 23 meses, você tem direito a 4 prestações. Então, é isso. 4 meses. 4 meses. E o teto máximo, o valor máximo que é pago a título de seguro-desemprego, acho que é R$ 1.358 hoje, pessoas que em ganham 2015. até quando? Vamos supor que eu ganhava R$3.000 e fui demitido. Não importa o quanto você ganhava. Assim, o limite máximo que você vai receber de seguro-desemprego é R$ 1.358. Mas eu posso receber menos? Pode receber menos. Se você ganhava menos, vai ser feito um cálculo e para ver a proporcionalidade. Mas tem um teto de tanto, por exemplo, acho que é de R$2.000 para cima. Quem ganha de R$2.000 para cima, algo assim, é 1.358. Doutora Amanda, esse cálculo é feito em cima do tempo que eu trabalhei ou em cima do salário? Em cima do salário. É pego uma média dos 3 últimos salários e é realizado o cálculo. É em cima disso que eu vou receber? Em cima disso que você vai receber, exatamente. Terminado esses meses? Terminado esses meses, acabou o benefício, daí é cada um por si, né? Daí o trabalhador tem que tentar arranjar um novo emprego e tal. É algo provisório, realmente, para a pessoa não ficar desamparada nesses meses que está desempregada. É claro que a gente sabe que as pessoas ficam muito mais tempo desempregadas por vezes, mas o Estado também ele não pode, né, ficar suportando todo esse coisa. É só um benefício provisório, realmente. Estou conversando com a Amanda Nani, é advogada, ela está falando conosco sobre seguro-desemprego. Daqui a pouquinho voltamos para o nosso segundo bloco e vamos entender um pouquinho quando a pessoa passa desse primeiro benefício, quando ela tem de novo direito ao seguro-desemprego. Quanto tempo ela pode voltar a requerer o segundo-desemprego? E a opinião da advogada sobre as mudanças feitas pela Presidente da República. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito está conversando com a Amanda Nani, advogada, e estamos falando sobre seguro-desemprego. No nosso primeiro bloco, falamos um pouquinho sobre o benefício, ou seja, quem tem direito a ele não tem, quais são os cálculos aí dos meses de trabalho, durante que período a pessoa deveria estar trabalhando para receber. Falamos do teto do seguro-desemprego. Agora eu queria ouvir um pouquinho da senhora o seguinte, o seguro-desemprego, ele vai lá, dá 4, 5 meses, né, de benefício para a pessoa, mas a pessoa deve procurar trabalho. Quais são os critérios para a pessoa que vai receber o benefício para que ela não termine os 4, 5 meses e ela não tenha trabalho? Pois é. Então, são 4 tipos de beneficiários que eles recebem esse seguro-desemprego. Então, o trabalhador formal, como a gente já falou, é aquele que trabalhava com carteira assinada. Os requisitos para ele ir pedir, ele tem que ser, como eu já disse, demitido sem justa causa e ele não pode ter outro meio de sobreviver. Então, que assim, por exemplo... Por exemplo, você é casado e a esposa trabalha. Ele tem um jeito de sobreviver, de manter a casa, entendeu? Aí ele não tem direito. Aí ele não tem direito. Por exemplo, ele trabalhava de motoboy à tarde e à noite a família tem um pequeno negócio de cachorro-quente. Foi demitido do trabalho, ele não tem direito de seguro-desemprego porque ele tem... Uma outra fonte de renda. Ele tem uma outra fonte de renda. É só para aquelas pessoas que não têm fonte alguma de renda, que estão completamente desamparadas. E a qualificação nesse período? Porque se a pessoa não tem emprego, ela deve comprovar que está procurando outro trabalho? Não, ela não precisa de comprovação que está procurando outro trabalho. Ela só precisa comprovar os requisitos de que ela não tem como se manter devido à demissão. Não é necessário comprovar que está procurando outro trabalho. É uma boa crítica que você faz ao sistema, porque seria para levar, assim... não sei, certidões de que está procurando algum emprego, algum documento. Ou mesmo matricular a pessoa num curso de qualificação. Inclusive, quem é matriculado em curso de qualificação, por exemplo, e para de receber salário, o empregado ele dá uma dispensa para a pessoa ir se qualificar, mas nesse período ela não está recebendo salário. Essa pessoa ela tem direito a seguro-desemprego. Então se tiver, por exemplo, por causa da empresa que eu trabalho, um afastamento de 4, 5 meses para fazer Isso, para fazer um curso. Claro que tem que estar cadastrado, tudo certinho no Ministério do Trabalho e Emprego, esse curso de qualificação. Tem certos requisitos para essa pessoa... Por exemplo, o Pronatec, por exemplo, isso estaria dentro desse critério. Isso, daí a pessoa que está fazendo esse curso e não está recebendo salário no momento, ela tem direito ao seguro-desemprego. Ela só tem que comprovar a inscrição. Poucas pessoas têm essa informação. Porque é uma informação importante. Quer dizer, a pessoa pode estar trabalhando, ela tem um emprego garantido, ela vai voltar ao trabalho dela depois de 4, 5 meses. Isso. E ela tem direito a receber enquanto está se qualificando. Isso. Mesmo que ela tenha outra renda, vamos supor que eu trabalho... Aí não, eu não tenho esse direito. Se a pessoa ela tem outra renda, ela não Sempre tendo outra renda,
Assim, é geral. Se ela tem outra renda, ela não tem direito de seguro-desemprego. Isso envolve qualquer profissão? Eu posso ser, vou brincar, um advogado? Eu posso ser Não, porque é trabalhador formal, de carteira assinada, né? Se for um advogado de carteira assinada, tem? Sim. Se for um advogado empregado, sim. Ele tem direito ao seguro-desemprego se ele for demitido. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as condições em que se recebe uma segunda vez. Todo mundo está sujeito a ser demitido novamente. Exato. Né? Vamos supor que eu recebi lá 4 ou 5 meses do seguro-desemprego, consegui um trabalho, voltei ao mercado de trabalho, mas fui demitido novamente. Então, na segunda solicitação, você tem que comprovar 9 meses de trabalho, 9 meses de recebimento de salário e de INSS, e etc. E dentro do período de 12 meses. Porque na primeira é 12 meses de trabalho dentro do período de 18. Na segunda solicitação, 9 meses de trabalho dentro do período de 12 meses. E na terceira, 6 meses. Na terceira e nas restantes, quarta, quinta, sexta, são 6 meses anteriores, imediatamente anteriores. Então, vamos supor que eu fui demitido agora em julho. Né? Comecei a receber o meu seguro-desemprego em julho. Certo? Fiquei lá, julho, agosto, setembro, outubro recebendo. Em outubro, arrumei um trabalho de novo. Aí eu fui demitido em outubro do ano seguinte. Lá estou eu demitido novamente. Eu tenho esse direito. Tem. Porque eu passei um ano de registro. O que não dá para fazer é, por exemplo, você trabalhou 18 meses nos 18 meses anteriores, fez a primeira solicitação. Você não pode pegar esses 6 meses que sobraram, digamos assim, e colocar no segundo. E colocar na segunda. Isso você não pode. Você tem que... conta seu tempo tudo de novo. Certo. Por assim e como dizer. a senhora falou, um ano, 12 meses depois eu tenho direito de receber uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez? Isso. Infinitamente. Infinitamente. Sempre com 6 meses? Sempre com 6 meses anteriormente, imediatamente anteriores. Não tem um período aí. É sempre 6 meses anteriores. Então, que nem foi demitido em julho. Trabalhou de janeiro a junho, aí sim. Agora, se você trabalhou, não sei, de outubro a dezembro e depois de abril a junho. Não, tem que ser os 6 meses. Consecutivos, com carteira assinada. Exatamente. Isso conta para uma aposentadoria, por exemplo, período de seguro-desemprego ou não? Então, é o seguinte, não, período de seguro-desemprego não conta. Eu trabalhei, tem faltou lá aposentadoria. um ano, exatamente um ano que eu recebi intercaladamente seguro-desemprego. E o que é interessante, assim, para receber o seguro-desemprego, você não pode estar recebendo nenhum outro benefício, a não ser auxílio acidente e pensão por morte. Então, se você estiver recebendo auxílio Bolsa acidente... Família, por exemplo. Não pode estar recebendo outro benefício da Previdência Social. Entendeu? Só o seguro-desemprego. Você não pode acumular benefícios. Bom, a minha pergunta no início do bloco foi a sua opinião sobre as mudanças que foram feitas. O governo alegou que precisa reduzir gastos, quer acabar um pouco com o uso abusivo do seguro-desemprego. A sua opinião sobre o seguro-desemprego e as medidas do governo? Olha, na realidade, vai ter realmente uma redução de gastos, um corte de gastos muito grande, que está estimado em 6,4 bilhões de economia para os cofres públicos. Mas eu acredito, apesar de ter sido muito criticada, porque realmente reduz os direitos do trabalhador, mas eu acredito que a questão dos 12 meses, ela é uma questão válida, de 12 meses de trabalho, porque a pessoa trabalhou pelo menos um ano para ter esse direito, porque quem trabalha somente 6 meses, por mais que fique desamparado, é um período pequeno de tempo, se você for pensar. A pessoa, assim, acabou de iniciar o trabalho praticamente. Então, eu acredito, a mudança, a primeira proposta de 18 meses, eu achava um pouco exagerada, porque é muito período que você tem que cumprir. Seria muito tempo trabalhando para poder receber o seguro. Muito tempo para poder receber. Agora, os 12 meses, que seria o período de um ano, eu acredito que foi válido, foi uma mudança válida na legislação. Então, na prática se garantiu um benefício e na prática nós tivemos aí a possibilidade de economia para o trabalhador, para o governo. Não para o trabalhador. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais com a Amanda Nani. Daqui a pouquinho vamos continuar falando sobre os trabalhadores, sobre esse e outros direitos do trabalhador. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito de hoje está conversando com a Amanda Nani. Começamos nossos 2 primeiros blocos falando sobre seguro-desemprego. Nesse último bloco, vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores. Muito discutido, alguns dizem que o Brasil tem uma legislação trabalhista pesada para o empresário. Custa muito caro manter um trabalhador. Outros também dizem que tem um segundo elemento que pesa aí, o governo, a tributação sobre o contrato de trabalho. Alguns acham que os trabalhadores têm direitos demais, outros acham que os trabalhadores no Brasil têm direitos e estão ameaçados. Amanda, eu queria ver um pouco a tua opinião sobre isso. O Brasil precisa de uma reforma no direito do trabalho? Precisa. A legislação do trabalho, ela foi feita, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, foi realizada em 1945. Então, ela é uma legislação muito atrasada, entendeu? Que prejudica o trabalhador e o empresário.
porque estabelece muitas regras que pesam no bolso do empresário, principalmente do pequeno empresário, e também não ajuda o trabalhador. Tem quem mais sofre. A gente observa um pouco, até eu queria atravessar um pouco a tua conversa, vai entrar na Justiça do Trabalho. Via de regra, lá está um trabalhador e um micro e pequeno empresário do outro lado. Exatamente. É o que a gente mais vê nas audiências trabalhistas, é sempre o microempresário, sempre microempresa, pequena empresa, entendeu? Nunca você vê uma empresa muito vultuosa. Nunca não, claro que vê. Mas o grosso que entra na Justiça do Trabalho é o pequeno empresário e o trabalhador. Ou seja, são os dois que mais precisam e são os dois que acabam se degladiando por garantias. Por garantias, exatamente. Para você, o que precisaria mudar para poder proteger um pouco mais esse pequeno empresário, para não sofrer tanto, mas ao mesmo tempo não abrir mão de um trabalhador que tenha um mínimo de garantia? A gente tem que... Bom, eles colocam tem muitos acordos coletivos e tal, mas muitas vezes os acordos coletivos, eles estabelecem um monte de direitos que prejudicam o empresário. Por exemplo, cesta básica, fornecer lanche e tudo mais. Além do salário... Uma grande empresa seria tranquilo. Para uma grande empresa, claro, mas para o microempresário... Entendeu? Não ele não tem como ficar oferecendo lanche para todos os trabalhadores, oferecer cesta básica para todos os trabalhadores, oferecer compensação natalina, tem vários direitos. Aí entra na Justiça do Trabalho com uma reclamação trabalhista, aí além desses benefícios que ele não pagou, muitas vezes ele nem sabia que ele tinha que pagar, ele tem que ainda pagar uma multa em cima porque ele não pagou. É o tratamento igual para pessoas que são para empresários que são completamente diferentes. Empresários completamente diferentes. Eu acredito que tinha que ter um benefício para os microempresários, entendeu? Porque realmente as empresas grandes que descumprem suas regras, elas têm condições de manter e de ampliar o leque de direitos do trabalhador. E parece que elas são mais conscientes porque também tem um grupo de advogados que trabalham para elas, vão pensar as instituições financeiras, exatamente, que tem todo um departamento jurídico muito bem organizado. Mas os microempresários, muitas vezes, eles não têm conhecimento da legislação. Então, muitas vezes, por exemplo, na Justiça do Trabalho, via de regra, se beneficia o trabalhador. Então, o que acontece? Às vezes, o microempresário, ele nem pega o recibo do salário. Aí, a pessoa chega lá e fala que não recebeu nenhum salário. Como é que você vai comprovar? Como que ele vai comprovar que ele pagou? Às vezes, paga no dinheiro, recebe um dinheiro aqui e paga, entendeu? Então, eu acho que tinha que ter alguma flexibilização principalmente para os microempresários. As empresas grandes não têm necessidade. Mas os microempresários, eles tinham que, para poder manter uma relação boa com o trabalhador, entendeu? E até mesmo uma estabilidade. Mesmo porque, quando eles começam, eles querem contratar, querem pagar o salário, mas eles não querem arrancar os direitos do trabalhador, usar eles como escravos, os microempresários. Muitas vezes tem tantos direitos que eles preferem contratar menos funcionários. Amanda, deixa eu fazer uma pergunta. O seguro-desemprego, que a gente comentou nos 2 primeiros blocos, a maior parte de quem pede o seguro-desemprego são trabalhadores que saíram das micro e pequenas empresas? São, acredito que são. Porque esses que trabalham nas grandes empresas, geralmente eles ficam mais períodos de tempo, né? Trabalhando. Então, geralmente, é por conta da economia. Às vezes não está entrando muito dinheiro na microempresa e acaba tendo demissão. E daí eles acabam pedindo o seguro-desemprego. Uma coisa importante na questão da lei trabalhista, que eu vejo um pouco no Brasil, é que a gente tem um grande número de trabalhadores que procuram emprego. Pouca gente qualificada para procurar emprego. Sim. E você tem, às vezes, a busca de trabalhadores que não existem no mercado. Isso. Né? Você considera que a qualificação deveria ser uma forma, uma obrigação dentro das empresas, ou deve se criar mecanismos para os trabalhadores se exigir qualificação dos trabalhadores? Já existem mecanismos, assim, mas eu acredito que com a mudança da consolidação das leis trabalhistas poderia ter algum tipo de dispositivo que tratasse melhor sobre o assunto. Mas há várias grandes empresas, elas oferecem cursos de qualificação para os seus funcionários, para eles poderem ter estarem mais preparados para o mercado de trabalho, não só para a empresa, mas para o que eles forem fazer, posteriormente ou não. Você acha que se nós tivéssemos mudanças na legislação trabalhista, o desemprego no país teria sido menor? Talvez também não é por aí. A mudança sempre, como a gente sempre fala, é na educação, é a base. Então, quanto mais educado, menos desemprego a gente vai ter, mais vai conseguir conciliar os direitos dos microempresários com os trabalhadores e tudo mais. Então, a questão do desemprego, com certeza, está mais voltada para a educação do país. Ou seja, né? A consciência das pessoas dos seus direitos. Isso. E até mesmo dos empresários, quando montam empreendimento. Até mesmo dos empresários, porque muitas vezes os microempresários não sabem que o trabalhador tem aquele direito. Então, eles exigem, por exemplo, faça aí 12 horas diárias de trabalho. E eles não sabem que tem que cumprir só 8 horas, entendeu? E que essas 4 horas vai pesar no bolso dele depois. E depois vai pesar muito do bolso dele, porque ela é paga com, no mínimo, 50% a mais que a hora normal. Então, assim, vai pesar muito e eles não sabem.
entendeu? E prejudica é tudo. Então, é educação, não tem jeito. Conversei com a Amanda Nani. Amanda, muito obrigado pela sua presença aqui. Gilson. Nós falamos um pouco sobre o seguro-desemprego, fundamental para os trabalhadores entenderem, nos nossos 2 primeiros blocos, a importância desse seguro-desemprego. E no final falamos um pouco sobre as leis trabalhistas. O Entendendo Direito tem essa obrigação de conscientizar você sobre os seus direitos e entender um pouco melhor o que se passa nesse país em relação à legislação e também, é claro, ao seu direito como cidadão. Até o nosso próximo programa.